Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arturo, sou analista de valores imobiliários e vamos falar hoje sobre o resultado da BB Seguridade 2021. Como prometido, né? A ideia é esse trimestre a gente fazer não maior número, né? Manter a qualidade também, não vai ser uma metralhadora de resultados, mas espero aí que seja uma quantidade boa, grande, que a gente expanda o número de empresas que a gente acompanha e tudo mais. A própria BB Seguridade, acho que fazia um tempinho, tem bastante vídeo dela no canal, mas fazia um tempinho que eu não fazia vídeos novos. E eu tenho até que me corrigir aqui, né? Porque no vídeo da prévia, que depois vai parar aí nos cards ali em cima, eu comentei que não esperava tanto da BB Seguridade, né, de agora ou mesmo pro futuro, porque, enfim, vamos contextualizar. Tem um slide que mostra isso bem lá, mas vamos dar uma olhada aqui. Qual que era o problema da BB Seguridade para mim? Ela tá faz muito tempo sem sair do lugar, então ela fez um IPO, isso aqui eu acho que ela não tinha o capital aberto ainda, ela fez em 2014, cresceu rápido e ficou nesses 4 bi de lucro até hoje, tá? Então uma pioradinha, aqui teve não recorrente, ó. Foi um resultado não recorrente aqui do IRB, a venda do IRB, né? E agora continua nesse patamar aí dos 4 bi. Ou seja, né? Ela tá faz quanto? Desde 2015, 7 anos aí, né? Sem crescer, né? Sem desenvolver o potencial. Por isso que eu comentei que não era algo assim que estava me agradando muito, que eu já estava desistindo da BB Seguridade. Pois bem, essa é a vantagem de você ter um acompanhamento assim no mercado, que esse resultado foi bem interessante dela, então tem que dar o braço a torcer. Claro, eu não falei que era uma empresa ruim, né? Eu falei só que eu tava cansado dela e é verdade. Mas o resultado agora mais pro final do ano, as perspectivas para 22 são bem interessantes, tá? Então, se essa empresa te agrada, acompanhe aí a análise desse último resultado. Bom, temos uns destaques aqui. Crescimento de resultado operacional é bem importante, tá? Porque, né, eles mesmos colocaram ano desafiador. A gente está falando de 2021, né, ainda com muito impacto da pandemia. E no caso específico da BB Seguridade, outros pontos que afetam até mais, para falar a verdade, o resultado, né? Como, por exemplo, o aumento nos índices de inflação, no GPM principalmente. Por quê? Porque ela tem um segmento importante de previdência que tem planos que são corrigidos por esses indicadores, e aí, né, ferrou, porque o IPCA você até consegue ali, né, dar uma lastreada com títulos, mas de GPM não tem mais, né? Então tem uns títulos antigos de GPM lá, a empresa sofreu um bocado, além do que, assim, é uma seguradora, né? Então, seguradoras têm parte do resultado operacional, que é isso aqui que eles estão destacando, e parte do financeiro. O financeiro, ele faz parte, assim, né? Nas outras empresas, geralmente, a gente trata o financeiro como um a mais ali, né? Se a empresa tem resultado financeiro positivo, não, beleza. Mas não é o core. Aqui, para a seguradora, ambos são relevantes, tá? Porque faz parte do business de seguro, né, você ter as receitas do float. O que é isso? Quando você contrata um seguro, tá? Você, via de regra, paga adiantado, ou seja, você paga primeiro, mesmo que seja em parcelas, para caso você venha a ter um sinistro nesse período segurado, né, a empresa te reembolsar, né, te pagar de volta. Então, a posição da seguradora é receber muito dinheiro e depois ir, né, reembolsando o que ela precisa. Então, esse bolo de dinheiro que ela recebe logo de cara, né, contribui para o resultado financeiro. Isso é importante para todas as seguradoras, umas mais, outras menos, mas para todas, tá? Então, já rabisquei tudo aqui em cima, mas o resultado operacional crescendo nesse ano foi positivo. A gente vai ver que o acumulado do ano não vem um lucro muito bom. Por quê? Porque o resultado financeiro veio fraco, né? A gente viu um ano aí de queda de taxa de juros. Na verdade, não é tão simples assim. Por quê? Porque assim, não é, né? Caiu a taxa, amanhã vai vir mais fraco o financeiro. Depende do que a empresa tem na carteira, se ela tem títulos de longo prazo, se tem marcação a mercado dos títulos. Então não é tão linear assim, mas de uma maneira geral, né, o resultado financeiro não veio essas coisas esse ano. A gente já vai ver, tem um slide que eu tô adiantando a explicação aqui, tá? Mas esse crescimento operacional é bem interessante. E mais, no quarto TRI, que é a análise do resultado anual, porque fechou o ano, mas a gente foca mais no quarto trimestre, é um resultado bem bom, tá? Um lucro acima do que vinha vindo, lembra? Né? Ficava por volta de 4 bi anual, né, de reais. Então, um trimestre veio acima de 1 bi, é bem positivo, né? No ano fechou nos mesmos 4 bi. Teve um impacto relevante de Covid, tá?
de sinistralidade de Covid, né? Por incrível que pareça, mas aconteceu mesmo, mais pro começo do ano. Enfim, então foi um ano que continuou naquele mesmo patamar que ela vinha, mas a tendência, ela tá num momento positivo de melhorar, com certeza. O quarto trimestre já veio bom, tá? E a tendência para o ano seguinte, a gente já vai ver, é melhor. Então, estão falando aqui sobre estratégia do digital, eles falaram muito disso, tá? De transformação digital. Enfim, a gente nunca sabe esse tipo de coisa, o quanto de fato, né, tá mudando o resultado da empresa, ou, né, é só a empresa tentando vender o negócio dela. Mas parece sim que tá contribuindo positivamente. A gente já vai ver, né, a base de clientes de canais digitais, né, já é grande, né, já a maior parte dos clientes usa canais digitais, né, eles têm investido em tecnologia, o crescimento na arrecadação dos prêmios pode ter vindo muito influenciado pelos novos canais digitais. Então, assim, parece que de fato está ajudando bastante mesmo. A gente vê aqui, né, crescendo ano a ano a participação do digital nas vendas. Que mais? Outros canais, outros parceiros. Isso aqui também não é o que vai mudar, tá, o resultado dela, assim. Mas quanto mais, melhor, né? Vai emitindo um pouquinho mais de prêmios. Enfim, né? Ajuda a empresa a ter outros canais, já que ela acaba que ela é meio dependente do Banco do Brasil, né? Já que ela opera o seguro, principalmente os seguros vendidos pelo Banco do Brasil. Mas, né, ter outros canais sempre ajuda um pouco. E a digitalização com certeza ajuda um pouco também, né? Enfim, vamos para os números, que é o que nos interessa. Então, primeiro, eles estão falando sobre lucro normalizado, né? A gente usa ajustado, outros termos aí. Por quê? Porque ela teve impactos, esse slide a gente tem que ver com calma. Teve alguns impactos durante o ano que eles tiraram do cálculo para dar um resultado normalizado, ou seja, o lucro normalizado teria sido de 4,4 bi, que aí já seria uma boa evolução frente àquele histórico que a gente viu. Quais seriam? Principalmente impacto Covid, ou seja, né, tirando a sinistralidade trazida pelo Covid mais para o começo do ano, o lucro do BB Seguridade no ano teria sido muito bom. E aí a gente tem que fazer uma reflexão, que é o seguinte, tá? Esse resultado aqui é não recorrente? É um resultado fora do normal? Não, tá? Isso aqui é sinistralidade de seguro. Nada mais normal para uma seguradora que pagar, né, um seguro que foi acionado. Agora, é algo que tende a não se repetir para o futuro? Sim, né? Imaginamos que sim, pelo menos, que em algum momento, né, a pandemia vai ser totalmente controlada, e, enfim, parece que esse impacto mesmo, sinistralidade, seguro de vida, né? Enfim, espero eu que a gente não tenha que falar disso no futuro, né? Enfim, em algum momento seja de fato eliminado. Então, dá para entender o que a empresa fez aqui. Não dá para considerar isso aqui como, não, o lucro dela ajustado foi 4,4 bi. Não, porque o principal item aqui é um item que é normal para a seguradora, né, pagar a sinistralidade. Agora, é algo que tende a não se repetir no futuro? Eu não concordo. Então, eu consigo entender o que a empresa fez aqui. Ela só está mostrando assim, olha, pessoal, se não tivesse esse impacto da Covid, a gente teria tido um lucrozinho bem bom, né? Um crescimentinho que faz tempo que não tinha e tal. É bem bom, né? Também não é fantástico, né? Um lucro um pouco melhor. Então, assim, eu acho que não tem nada de errado, mas você tem que interpretar corretamente. Não é o resultado dela. O resultado dela foi esse aqui, tá? Mas é razoável você pegar essa base e falar, não, né? O ponto de partida dela daqui em diante vai ser um ponto de partida, né, mais favorável, tá? Então tem que entender bem essa questão e ajuda a explicar um pouco porque eu achei o resultado bom, assim, né? Me surpreendeu positivamente. Teve outros impactos de GPM que eu tinha comentado, tal, CSL proporcional e tal. Enfim, esse é o slide que daria para ficar mais tempo falando, que dá para explicar bem aquela questão que eu falei, né? Então a gente tem em rosinha o resultado, o lucro líquido da empresa, tá? Que é, enfim, o resultado que a gente quer, e embaixo nas colunas, decomposto, né, separado entre operacional e financeiro, que é o verdinho, operacional e o azul escuro. Então, dá para ver várias informações interessantes nesse gráfico. Primeiro, o resultado da BB Seguridade, de fato, nunca foi a lugar nenhum, né? Ela, logo depois da IPO, teve ali uma melhorazinha, não lembro se foi bem aqui ou não,
Mas enfim, ela nunca foi. Ficou girando em torno desses 4 bilhões de reais durante anos aí, né? 8 anos mais ou menos, 4. Só faltou o número. 4 bi de reais. Tá? Um pouco mais, um pouco menos, mas 4 bi de reais. Então isso desanima olhando para o retrovisor. Agora, né? As perspectivas para o futuro são boas. Por quê? Agora eu vou explicar, né, por que eu gostei. Primeiro, quando a gente vê separado entre financeiro, que é operacional. No financeiro, a gente vê claramente, né? Lembra, 2015, qual é que era a realidade? Taxas de juros muito altas, acho que 16 foi o pico, né? Depois começou a ter uma leve queda, aquilo que eu falei, né? Nem sempre vai ser uma relação direta, né? Opa, caiu tantos pontos da Selic, vai cair aqui, né? Mas tende a seguir, né? Pelo menos no médio prazo vai seguindo. A gente chegou no mínimo aqui de resultado financeiro. Mas o operacional foi compensando, né? Ele foi crescendo. Então passou aqueles primeiros anos de estagnada mesmo a empresa, que o operacional não ia a lugar nenhum e o financeiro começava a cair. Então aqui não era bom o prognóstico para BB Seguridade de 2018, mas nessa última gestão do BB dá a impressão que os caras acordaram mesmo para a vida, foram um pouco mais dinâmicos e tal, e dá para ver uma melhora no operacional, considerando que tem pandemia aqui nesses 2 anos, ou seja, né, não foram anos normais, vamos dizer assim, poderia ter tido um desempenho melhor, né, já que ela ainda tem a força de venda nas agências e tudo mais, né, por mais que ela esteja digitalizando e tal. Então, assim, dá para ver que tem um momento favorável para o resultado operacional, né, nos últimos períodos. E agora, com a taxa Selic, juntando aí com o gráfico, né, da direita, que já estamos aqui, né, em 10, com a previsão até de subir um pouquinho mais, a tendência é que o verdinho aqui comece a crescer de novo. Ah, não, aqui está os anos anteriores, né? Mas enfim, a tendência é que o verdinho comece a crescer de novo. E aí a soma dos dois é puxar a linha rosa, né? Então, enfim, o cenário para ela é interessante. Claro, tem que executar, tem que ir lá entregar isso aqui, né? O operacional, o financeiro é mais fácil de conseguir, só não fazer muita bobagem. Mas o operacional tem que ralar, é o dia a dia da empresa. É para isso que a gente paga a diretoria lá para estar trabalhando. Mas o cenário é positivo, eu acho que vocês concordam comigo, né? Sem aquele impacto de Covid, isso aqui teria sido um pouquinho maior, né? Olha lá, né? A retinha desenhando bem. Isso aqui em algum momento vai dar uma inflexão. A volta do crescimento de juros, ela demora um pouco mais do que a queda, né? Por aquilo que eu falei, marcação ao mercado e tal. Mas é uma tendência interessante do BB Seguridade daqui para frente, claro, desde que eles mantenham aqueles crescimentos que a gente viu aqui. Aqui começam os resultados por segmento. Deixa eu voltar aqui. Desde que eles mantenham esses destaques aqui de crescimento de prêmio e tal, né? Bem interessante. Bom, outra coisa que é um pouco esquecida da análise da BB Seguridade. O pessoal analisa ela como como uma empresa só, sendo que ela tem 4 divisões bem definidas lá dentro, mais ou menos 4. 3 principais e outras menores. Tá? Então você tem que analisar cada uma separadamente, porque a forma de analisar a Brasilseg, da Brasilprev e da corretagem é totalmente diferente. Tá? Aqui, BB Corretora, é totalmente diferente, cada uma das 3. Então não basta você somar tudo e olhar como uma empresa só, né? Porque fica confuso. Muita gente ainda acha isso, né? Porque nos sites que agregam lá os resultados, tipo o Baster da vida, no Fundamentei, não sei como é que eles fazem. Eu acho que eles não colocam, né, o resultado consolidado, simplesmente porque não tem muito como somar as coisas, né? São apurações distintas. Aí o povo acha que é um problema da empresa. Não tem nada a ver com a empresa. A empresa não faz nada de errado. A questão é que os negócios que tem dentro da BB Seguridade são muito distintos e não tem como você somar os 3, né? Somar a receita de todo mundo, somar os custos. Por quê? Por exemplo, deixa eu separar aqui. A Brasilseg é empresa de seguros. Você vai analisar como qualquer outra empresa de seguro. Então vai ter o prêmio emitido, que é o que a empresa, né, recebe. Aí ela vai pagar, né, as despesas de corretagem, que é a da comercialização daquele seguro. Vai pagar a sinistralidade, né, os seguros que virarem sinistros. E paga as despesas administrativas. O dinheiro, o que sobrar é o lucro dela. Ainda tem o financeiro, mas enfim, é o lucro dela. Então, enfim, isso aqui não tem nada a ver com a previdência quando a empresa ela ganha uma taxa de gestão. Então,
A galera põe, aplica lá, e o que eles vão ganhar é uma taxa do valor do patrimônio líquido dos fundos, né, que estão administrados nas carteiras de previdência. Tá? Que não tem nada a ver com a corretagem, que é de onde vem aquela despesa lá de comercialização dos seguros. Então, né, não tem... Opa, eu já fui até o final aqui. Não tem como você olhar a BB Seguridade sem ver cada segmento separado, tá? Senão vai cometer erros. Enfim, vamos ver o primeiro. Brasil Seg, desculpa. Uma empresa de seguros como qualquer outra. Crescimento bom de prêmios, tá? 16% foi bem legal. Fazia tempo, a gente viu lá que ela não... Quer dizer, fazia tempo não. Nos últimos anos até melhorou um pouquinho o operacional, mas enfim, né? Um crescimento importante, relevante de prêmios. Tem aqui os segmentos, não faz tanta diferença pra gente, só o prestamista que caiu. Prestamista, para quem não sabe, é aquele seguro de financiamento. Né? Geralmente financiamento imobiliário, consórcio, de prazos longos, que você paga um seguro caso você tenha um problema, falecimento lá do titular, e aí, né, é saldada a dívida. Então, fora esse, o resto tudo voando. E aqui, pequenininho, né, o mais importante de tudo, ficou bem pequenininho, os indicadores de desempenho. A gente tem os índices de sinistralidade, tá? Então, desculpa, né, o índice combinado. Claro, né? Tem a sinistralidade, tá verdinho, até eu tô vendo meio devagar. Então, a sinistralidade é o verdinho, despesas gerais é o roxinho, né? Um roxo meio desbotado, e um vermelhinho, laranjinha, comissionamento. Então, o que é isso aqui? São as despesas da seguradora, né? Com o seguro. Então, como eu falei, depois que você recebe lá os prêmios, você vai pagar lá a parte de corretagem, que é esse aqui, esses 30%, né? Para quem comercializou o seguro para você. Você vai pagar a eventual sinistralidade, o que virá sinistralidade, e mais as despesas da empresa. O que sobrar é o resultado operacional da seguradora. Então é simples. É que o indicador, o índice combinado, ele é ao contrário, né? É uma margem inversa. Então ela tem 70% de margem inversa. De cada R$1 que ela recebe de prêmio, né, 70 centavos são despesas, ela fica com 30, né? Uma margem ao contrário. Se fosse, né, inverso, acho que seria mais fácil entender. Mas enfim, o que dá pra gente interpretar aqui? Olhando primeiro aqui no trimestre a trimestre, houve uma sinistralidade importante, né? Aqui, durante a pandemia, que, né, desequilibrou o resultado da empresa. A gente viu lá, né, o resultado ajustado. E a notícia boa é que no quarto tri já não teve, a sinistralidade já voltou ao normal, 20 e pouquinhos, né? Mais ou menos 30. Então, no acumulado do ano, a gente vê que subiu 10 pontos percentuais a sinistralidade. Foi de 30 para 39, o que compromete muito a rentabilidade da empresa. Só que tem tudo para ter sido, né, efeitos pontuais da pandemia, e tanto que já o quarto tri já foi melhor, já foi bem melhor, né, 27 até abaixo de 2020. Então isso aqui é bem interessante, né, mostrou que num ano mais difícil, que a gente viu que meio que se manteve, mas a empresa já está no momento favorável, né, bem mais favorável de sinistralidade. O resto não muda muito, né? O comissionamento, que não acaba mudando tanto. O principal variável que influi no combinado é a sinistralidade. E ainda tem um combinado ampliado depois, que como aqui eles poderiam divulgar aqui, que é o quê? Que é o operacional mais o resultado financeiro. Né? Que eu expliquei lá no começo, seguradoras têm resultado financeiro positivo, né? Porque tem o dinheiro antecipado financeiro. O dinheiro dos prêmios antecipados, e ela ganha, né, aplicando esse dinheiro. Então, né, o que dá pra gente dizer aqui, né, a BB Brasil Seg, não a BB Seguridade, ela tem aí uns 20% de margem operacional, mais o que entrar de financeiro, que é justamente o que tá aqui. Nesse quadradinho aqui do lado, a gente vê meio flat, ano contra ano, até interessante, lembra aquilo que eu falei, né, não é tão assim, né, caiu o juro, cai na hora, ou subiu, sobe na hora, né? Não é tão direta essa relação, mas lembra que os juros, eles foram caindo, né, ao longo de 21, depois no fim, desculpa, ao longo de 20, depois em 21 começou a subir de novo. É meio confuso, ainda tem as marcações, o mercado, os títulos, por isso que não dá para ver direto aqui. Mas é uma tendência de médio, pelo menos para longo prazo, é voltar a subir o resultado financeiro e puxar esse lucro líquido para cima de novo, tá? Com prêmio crescendo, sinistralidade sob controle e a tendência de melhor financeiro, a perspectiva da Brasil Seg é bem positiva, né, daqui em diante, tá? Então, um quadrinho do lado tem os destaques do digital, né, que é interessante.
Então, a sinistralidade voltou, a gente já falou. 40 milhões gerados no trimestre, nova plataforma de seguros, evolução nos prêmios por meio de canal digital, participação do canal digital no atendimento. Ou seja, a gente nunca sabe. Nenhuma empresa, ela melhora assim do nada, de gravidade. Assim, alguma coisa aconteceu. Às vezes, né, nem é mérito da empresa, mas alguma coisa tem que acontecer. E parece que essa questão aí da modernização, da digitalização tem ajudado mesmo a BB Seguridade. A gente nunca sabe os porquês, né? A gente sabe o que aconteceu. Mas interessante isso aqui, talvez seja, né, de fato um dos motivos que tem proporcionado essa volta no crescimento, né, nos resultados dela. Mas é isso, a BB Seg foi um ano normal, né? Flat, que o lucro a gente viu caiu 2%. Mas perspectivas boas no futuro, considerando, né, a continuidade do crescimento na emissão dos prêmios, uma sinistralidade já mais baixa e aos poucos esse resultado financeiro voltando. Pode ser que venha um resultado bem forte dela em 2022. Próxima, Brasilprev, vou botar 2 aqui. Não sei porque eu tô botando número, que eu acho que eu não vou referenciar de novo os números. Aqui é outra história, tá? Previdência, como é que funciona? Você investe o valor. Previdência nada mais é que um investimento com umas regras diferentes. Você vai comprar um fundo, mas tem umas regras diferentes lá, de aporte, de saque depois, de imposto, né? Enfim, é um investimento em fundos meio diferentão na prática. Então aqui as métricas são outras, né? Quanto o pessoal está contribuindo, captação líquida, ou seja, a diferença entre, né, os novos entrantes, aportantes e o pessoal que está resgatando, né? Reserva seria aí a cobertura e tal que você tem, do que você vai precisar pagar lá no futuro, né, e tal. Então, a principal métrica aqui de rentabilidade é a taxa, né? Basicamente é isso aí. Claro, é bom você ver se está tendo uma captação melhor. 2021 não foi um ano bom, foi uma captação neutra, né? Aumentou a contribuição, mas deve ter aumentado o saque também. Resultado financeiro também veio negativo, porque marcação dos títulos, né, que a gente comentou, porque aqui a empresa ela precisa fazer reserva. Então, se ela vai pagar, se você contratou uma previdência com eles que vai te pagar, sei lá, um benefício mais IGPM, né, você tem que ter dinheiro em IGPM, senão você tá ferrado, né? E aí, enfim, a empresa acabou descasando um pouco o que ela tinha e tal com os resultados, veio um financeiro negativo, que também acho que é uma tendência ao longo do tempo ir normalizando, tá? Mesmo que demore, né, alguma coisa, mas é uma tendência a normalizar. A gente viu no quarto trimestre já positivou, isso aqui é bem irregular. Então, no fechamento do ano, teve um 11% positivo, né? Considerando com certeza esse resultado financeiro aqui que ajudou no quarto tri, mas, né, a tendência que eu acredito é ter um 2022, né, um pouquinho melhor. Claro que a gente nunca sabe, né, essas contribuições da Brasilprev, elas são muito mais dependentes do banco em si do que da atividade da BB Seguridade, né? Mas tá aí, né, taxa de gestão tem aqui os valores, assim, muito, né, não tem muito o que variar e tal. Enfim, esperamos sim. Então, nos destaques, captação, mais 207 novos planos, uma boa parte no multimercado, que mais? Ó, isso aqui, esse valor, 24 bilhões, não é dinheiro dela, é ativo, é dinheiro da galera que está contratando a Previdência, tá? Investimento no exterior, legal. De novo, né? Digital ajudando, 30% das contribuições do canal digital, corretores independentes, diminui a dependência, né, do Banco do Brasil. E aqui eles estão falando lá sobre a confusão do IGPM. Eles tiveram que adicionar ativos de IGPM na carteira porque estava descasando com as obrigações do futuro, né? Enfim, tá aí. A Brasilprev, ela é bem relevante, tá? Aqui o lucro da Brasilseg, 1,4 bi, e aqui 1 bi, então é importante, né? Eu acho mais difícil de prever, assim, né? De esperar um ano positivo, mas acho que é razoável, sim, principalmente pela confusão que deu com os IGPM da vida no ano. Aqui tem duas divisões menores, ela tem uns outros, né, serviços menores, que é a parte de capitalização e dos planos dentais lá. Então, os dental principalmente é pequeno, né, 20 milhões de lucro, não é relevante para a empresa. E a Brasilcap, enfim, não é muito dinheiro, não. 160 milhões para 1 bi aqui, 1,4 bi aqui, é pouquinho. É um dinheiro de graça, né? Porque capitalização é ridículo. Né? Não é um negócio que não deveria existir. Esse ano ficou no 0-0, sei lá por quê, não perda, na venda de títulos. Ainda teve isso aqui, né? Título pré, que eles provavelmente tinham
a taxas baixas, né? Tiveram que dar baixa e tal, aumentar o capital social. Mas, enfim, é pouco. Não é isso que vai determinar, né, o resultado ou não da BB Seguridade. E aqui sim, a BB Corretora, esse é o segmento que mais dá retorno, mas enfim, aqui ó, o lucro líquido, né? 2 bi de lucro líquido. Só que, né, vamos por partes. De onde vem esse retorno aqui? Vem principalmente dos seguros vendidos pela Brasilseg. Tá? Então, esses 30% aqui ó, de comissionamento, tá? Você paga para alguns corretores de fora, que até tem aqui, ó, os corretores, não sei o que, da Brasilprev, né? Mas deve ter. Mas o grosso é vendido via BB Corretora. Então é como se a Brasilprev tivesse pago. Como não, né? A Brasilprev paga para BB Corretora. Tá tudo dentro da BB Seguridade. Mas são CNPJs diferentes, né? O negócio ele é aberto, sim, né? Com todas as informações. Então o efeito prático é como se o índice combinado da Brasilseg fosse de 50% e não 80%, porque esses 30% eles estão pagando para eles mesmos, né, no final das contas. Mas claro que eles reportam tudo separadinho aqui. Então, né, com o crescimento da Brasilseg, que é o que a gente viu lá que tem uma tendência boa de seguir crescendo, a BB Corretora vai seguir atrás, né? Isso é absolutamente natural. Então, isso aqui não é causa, né? É uma consequência da melhora operacional lá na Brasilprev. Brasilprev, né? Não, Brasilseg. Desculpa, eu sempre troco os nomes. Brasilseg. Pronto. Então, aqui é uma consequência. Tá? Mas, né, vem trazendo mais resultado já aqui. Né? A corretagem é o filé do negócio, né? Porque suas despesas são muito menores e tal. Não é você que fica com a sinistralidade e tudo. Né? Tanto é a Wiz que o diga, né? Por isso que a Wiz era tão interessante no começo, porque ela era só o filé dos seguros da Caixa, e por isso que a Caixa quis cancelar o contrato, porque ela não queria, né, ficar comendo carne de pescoço e dividir o filé com os outros. Mas enfim, voltando aqui, a tendência aqui é crescer conforme a Brasilseg vai crescendo também. Tá? Então já foi 8% a mais de lucro no ano e uma boa chance de continuar crescendo isso aqui. Né, ó, de onde vem, né? Vem basicamente dos seguros, 75%. Também vem lá a corretagem da Previdência, de capitalização, mas o grosso mesmo é a Brasilseg, tá? A originação é Brasilseg, né? Falei certo agora. Brasilseg, acertei. A originação das receitas da BB Corretora. E aqui, ó, é margem de 50%, né? Por isso que eu comentei. Né? É o filé do negócio, porque fica só com... tem muito menos custos do que a operação de seguro como um todo. Esse é um dos motivos, né? Muita gente fala, mas não pode acontecer com a BB Seguridade, aconteceu com a Wiz e a Caixa, é muito mais difícil, tá? Não renovar o contrato, porque não é só a BB Corretora que tem o capital aberto, tá? Que você depois, né, muda essa forma de originar. Não, isso aqui é toda operação de seguros do Banco do Brasil, então é bem mais complicado, né, para o Banco do Brasil não renovar um contrato com a BB Seguridade do que, no caso, a Caixa com a Wiz, tá? Mais alguma coisa a falar aqui? Acho que não, né? Vimos tudo. Então é isso, né? Somando tudo aqui, no final das contas, a gente acompanha a Brasilseg e a Brasilprev. Porque se a Brasilseg vir forte, vai se refletir depois na corretagem lá. Né? Meio que não tem como escapar. E a Brasilprev, né, também contribui um pouquinho lá com a corretagem, mas enfim, é um negócio diferente aqui. E é importante também, né? Um bi se juntar... Claro, se juntar a Brasilseg mais a corretagem, dá 70 e poucos % do lucro. Mas isso aqui ajuda também. E as outras é muito pequeno, assim, nem vale a pena gastar tanta energia. Então, espero que eu tenha, né, conseguido mostrar para vocês o porquê que eu achei interessante o resultado. A empresa teve um ano de 2021 no mesmo nível que teve os últimos 8 anos, mas o momento dela é muito bom. O quarto tri foi forte e o guidance para 2022 ele é bem interessante, tá? Primeiro esse aqui o de 21, ou seja, para o ano que passou, eles tinham dado um guidance de resultado operacional entre 1% e 6% e entregaram no topo, né? Quase no topo do guidance, 5% de crescimento. Bom, considerando tudo que aconteceu. Lembra que no início de 21, né, ninguém imaginava que a pandemia ia ter piorado como piorou em 2021, né? Lembra? Tava começando as vacinas e tal, aí veio uma onda na época da Delta, né?
Agora a gente só lembra da Omicron, mas na época da Delta teve um ano mais difícil que imaginado. Então foi um resultado muito bom. Prêmios emitidos pela Brasilseg, que a gente viu que é um dos principais motores aí da empresa, ou o principal motor da empresa, acima do topo do guidance, ou seja, foi um ano bom. Então, se ela continuar com esse momentum aqui, 2022 com certeza vai ser forte, tá? Porque a tendência, tudo que a gente já falou, né? De ter um resultado financeiro aos poucos melhor, daquele impacto do IGPM lá, né? Já não acontecer tão grande, da sinistralidade do Covid não acontecer mais, todos esperamos isso, né? Então, a perspectiva eu acho bem boa para 2022, tanto é que tá aqui, Guidance 2022, uma das coisas mais interessantes de analisar, 12 a 17%, né? É uma faixa bem superior à do ano passado, que era de 1 a 6, que ela conseguiu entregar bem, e aqui é 12 a 17. Então, se ela entregar isso de crescimento operacional, anda contando aí com uma melhora de financeiro, que uma hora vai vir, né? Se ela cumprir esse guidance aqui, vai vir um 2022 muito bom, tá? Vai vir um 2022 bem positivo para Brasil BB Seguridade, por isso que me surpreendeu positivamente, uma empresa que já havia anos aí meio morta, mas deu um resultado bem animador. Prêmios emitidos na Brasilseg, risquei por cima, também entre 10 e 15 forte, então ela tá, né, prevendo aí melhoras na Brasilseg, mas provavelmente na Brasilprev também para complementar, né, já que aqui a faixa do guidance é um pouco maior, e com uma melhorinha ali de financeiro, que uma hora vem, vai vir resultado forte. Então, muito interessante o resultado da BB Seguridade, tá? Faz tempo que não tinha um resultado tão animador. Sim, ela sempre, né, prometeu a BB Seguridade. Não, agora vai crescer e nunca saiu muito do lugar. Aqui em 2019, também foi uma promessa, né? Opa, nova gestão no Banco do Brasil, agora vai. Foi, mas foi meio com um freio de mão puxado ainda, né? Principalmente por causa do financeiro. Agora o financeiro tá a favor também, né? Junto com o operacional, com esse momento favorável. Então, eu acho que desde o IPO nunca teve um momento tão favorável para a BB Seguridade como agora, tá? Então, a impressão que eu tive, tanto que eu tô mudando aqui a minha opinião que eu dei na prévia, né? Que era uma empresa que eu já tava meio com preguiça, mas que é isso que a gente sempre fala aqui, né? Você acompanha as empresas, você não precisa tentar adivinhar o futuro quando ele vai vir. Você fica acompanhando. Se uma hora vir algo diferente, aí você muda a sua atenção. E é exatamente o que aconteceu aqui, né? Veio um quarto tri já bem animador, ainda não é, né, o resultado, mas um quarto tri bem animador para o futuro. Então é isso que eu falo sobre acompanhar a empresa. Você não precisa tentar acertar na frente de todo mundo. Isso é burrice. Você vai perder mais do que acertar. Só que você fica acompanhando, uma hora aparece, melhora, como aqui ainda está bem inicial, né? Ela tem que cumprir tudo aquilo, né? Tem que entregar aquele guidance de crescimento de emissão de prêmios, principalmente, né? Porque o resultado financeiro é mais consequência, né? Vai vir de uma forma ou de outra, né? Aí mantendo disciplina de custos, tudo, digitalização, é uma boa perspectiva para 2022. Acho que foi o melhor resultado que eu vi até agora. A gente só viu uns 4, mas até o momento foi o melhor resultado, com certeza. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado. Já fizemos todos os resultados divulgados até o momento. Hoje à noite tem mais de Porto Seguro. Então, para a live de amanhã, a gente complementa o que tiver saído, né? O Porto Seguro agora, o que sair amanhã à noite. E vamos manter esse plano aí de acompanhar o máximo possível de resultados com qualidade no trimestre. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!